Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre o caso da família Sherwood, a inacreditável história do homem traído pela própria memória. Vamos aos fatos. Paul Cox nasceu em 1967, na cidade de Larchmont, condado de Westchester, no estado norte-americano de Nova York. Ele era o quarto de 7 filhos de Frank e Mary Cox, casados desde 1960. Foi também em 1960 que Frank ingressou na carreira que lhe traria grande fortuna. Naquele ano, ele foi contratado pelo banco Chase Manhattan, onde galgou a hierarquia até se tornar vice-presidente de finanças corporativas da instituição. Já Mary estudou economia doméstica na faculdade e trabalhava como secretária em meio período, permanecendo em casa para cuidar dos filhos o resto do tempo. O emprego de Frank garantia uma vida pra lá de confortável aos Cox. Eles viviam em uma mansão vitoriana de 7 quartos, avaliada em $1 milhão e localizada na Prospect Avenue, no bairro The Manor, considerado o mais rico de Larchmont. Para sustentar o luxo, Frank trabalhava frequentemente à noite e aos fins de semana, mas a ausência em casa parecia não comprometer a dinâmica familiar, que, ao menos na superfície, era bastante harmoniosa. O único ponto de conflito na casa, aparentemente ao menos, era justamente a personalidade e o comportamento de Paul. Desde muito cedo, o menino apresentou evidentes dificuldades de aprendizado, dificuldades para escrever, soletrar, aprender línguas e ler. Entretanto, essa condição não foi corretamente reconhecida ou diagnosticada pela família até que ele estivesse quase terminando o ensino médio. Nesse ínterim, as constantes críticas de Frank e Mary ao desempenho escolar e aos recorrentes fracassos acadêmicos destruíram a autoestima de Paul. Essa situação, por sua vez, o levou a começar a beber ainda na 6ª série, o que rapidamente evoluiu para um alcoolismo crônico. Ao se formar no ensino médio, Paul, incapaz de ingressar em uma faculdade devido ao mau desempenho escolar, fez um curso de carpintaria e começou a trabalhar na área, fazendo serviços esporádicos enquanto ainda morava com os pais. Com o passar dos anos e a gradual saída de casa dos irmãos de Paul, a mansão se tornou grande demais para o casal e único filho, de maneira que os Cox decidiram vender a residência e se mudar para um imóvel mais modesto, no mesmo bairro. Paul, que não conseguia se tornar independente financeiramente dos pais, os acompanhou na mudança. O alcoolismo acompanhava Paul, embora ele demonstrasse uma habilidade incomum em encobrir o problema dos pais. Ele escondia garrafas de vodka debaixo do banco do seu carro e bebia toda vez que saía para trabalhar ou para outro compromisso. Frank e Mary alegaram nunca ter notado o vício do filho. Diria mais tarde Mary, abre aspas, eu nunca soube que ele tinha um problema com álcool até muito depois. Isso é parte da doença, aprendemos. Eles escondem isso tão bem. Você tem que ter algum tipo de força para manter algo assim para si mesmo. Fecha aspas. Mas o vício de Paul veio à tona no Réveillon de 1989. No dia 31 de dezembro de 1988, ele foi comemorar a virada do ano com alguns amigos em um bar chamado Gary's Barleycorn, na cidade de New Rochelle, também em Nova York. Ali, segundo consta, Paul tomou nada menos que 5 jarras de kamikaze, uma bebida à base de vodka e licor de laranja. Já de madrugada, ao regressar para casa, Paul acabou batendo o carro que dirigia e que pertencia à sua mãe, de frente com um poste. O acidente foi grave, Paul ficou ferido e o carro inutilizado, mas ele estava tão bêbado que simplesmente abandonou o veículo e voltou caminhando para casa. No dia seguinte, Paul acordou ensanguentado e com poucas lembranças do que tinha ocorrido na noite anterior. Ele falou aos pais que tinha vaga lembrança de ter se envolvido em um acidente, o que foi confirmado quando o carro destruído foi encontrado perto da casa dos Cox. Até hoje não se sabe exatamente a extensão dos ferimentos de Paul no acidente, mas exames médicos posteriores descartaram a possibilidade de qualquer sequela permanente.
A descoberta do acidente foi um choque para Frank e Mary, que ignoravam o problema que Paul tinha com a bebida. Depois do ocorrido, porém, o filho confessou o alcoolismo e seus esforços para esconder a situação dos pais. Consternados, eles exigiram que Paul ingressasse em um programa de recuperação de dependentes e se dedicasse dali em diante com todas as suas forças a combater o vício que quase tinha lhe custado a vida. Paul ingressou nos Alcoólicos Anônimos no início de 1989. Ali, ele se engajou no programa de recuperação conhecido como 12 Passos, uma metodologia de natureza espiritual que estabelece 12 diretrizes para a superação do vício em álcool. Ele logo se destacou no grupo por sua dedicação e genuína vontade em completar todas as etapas e eliminar o alcoolismo de sua vida. Os 4 primeiros passos do programa envolviam a admissão da própria impotência diante do vício e a decisão de entregar os rumos da vida a Deus, o único ser capaz de resolver o problema. Essas etapas foram vencidas com sucesso por Paul. A partir desse ponto, porém, exigia-se uma revisão moral minuciosa dos próprios atos e decisões. O 5º passo, por exemplo, obrigava os viciados em recuperação a, abre aspas, admitir a Deus, a si mesmo e a outro ser humano a natureza exata de nossos erros, fecha aspas. Foi esse passo e o compromisso de segui-lo à risca que mudou a vida de Paul. Cada paciente tinha um parceiro de tratamento a quem confidenciava os próprios segredos e em quem se apoiava nos momentos de crise. Para Paul, foi escolhida como parceira de recuperação uma jovem cuja identidade nunca veio a público, mas que ficou conhecida como S. A cumplicidade desenvolvida entre S e Paul se revelou tão profunda que eles chegaram a começar um relacionamento. Paul diria mais tarde que S tinha sido a pessoa que mais havia influenciado positivamente a sua vida. O 5º dos 12 passos do programa martelava na cabeça de Paul. Qual seria seu segredo mais terrível? Que ele teria que verbalizar e reconhecer diante da sua parceira de tratamento? Ele refletiu sobre o assunto durante alguns dias, sem uma conclusão definitiva. Uma noite, antes de dormir, Paul assistiu a um programa de TV que tratava de casos criminais sem solução. Enquanto revolvia o fundo de sua mente à procura de alguma lembrança sinistra que pudesse revelar a S, ele acompanhou o caso do dia. O caso apresentado no programa de televisão era o infame assassinato da família Shervo. Shanta Shervo, de 54 anos, e Lakshman Rao Shervo, de 58, eram imigrantes indianos estabelecidos nos Estados Unidos havia pelo menos 2 décadas. Ambos eram médicos. Shanta era intensivista e Lakshman, especialista em medicina nuclear. Em uma noite de inverno, o casal teve a casa invadida e foi assassinado a facadas. Ele com 14 golpes e ela com 8. O caso tinha ocorrido em 1988 e 4 anos depois, em 1993, ainda permanecia sem solução. Paul, a princípio, não prestou muita atenção ao caso retratado na TV, mas 2 detalhes do ocorrido fizeram uma fagulha estalar em sua mente. O assassinato dos Shervo tinha ocorrido em 31 de dezembro de 1988, o mesmo dia em que Paul tinha se envolvido no grave acidente de carro ao sair do bar Gary's Barleycorn. E, o mais chocante para ele, o crime havia acontecido na mesma mansão onde ele havia crescido, na Prospect Avenue, no bairro The Manor. Ao questionar os pais sobre a mansão, Paul recebeu a confirmação de que o imóvel havia de fato sido vendido para os Shervo alguns anos antes, quando ele, Frank e Mary tinham se mudado para a casa onde agora viviam. Os pais acrescentaram que tinham recebido com horror a notícia do brutal assassinato do casal e que nunca tinham imaginado que tamanho grau de violência pudesse ocorrer naquela área. Paul não sabia o que pensar. Naquela noite, ele teve um horrível pesadelo com o assassinato dos Shervo, sonhando que estava na casa e que havia presenciado o crime. Durante todo o dia, Paul foi atormentado por imagens do pesadelo que insistiam em voltar à sua mente. Na noite seguinte, ele teve novamente o mesmo sonho. Transtornado, ele contou a S, durante uma sessão dos Alcoólicos Anônimos, a história do pesadelo recorrente. Ela lhe disse que ele apenas estava impressionado com o ocorrido e que os sonhos logo passariam. Mas os sonhos não passaram. Eles não apenas se intensificaram,
como novas imagens do crime começaram a surgir em sua mente com frequência ao longo do dia. A princípio, Poe pensou que não passassem de alucinações, mas o grau de detalhamento e o realismo com que as cenas o assaltavam o fez se questionar se não seriam de fato lembranças legítimas, ao invés de sonhos distantes. A dúvida estava posta. Seria ele capaz de cometer um assassinato? Mas teria ele, sob o efeito do álcool, caminhado até a casa de infância na noite em que sofreu o acidente e assassinado o servo, esquecendo depois completamente do crime? Parecia impossível, mas as constantes e nítidas imagens que invadiam sua mente o convenceram de que ele próprio poderia ser o assassino. Poe então confessou seus receios a S. Era o quinto passo do programa de desintoxicação, e ele precisava trazer à tona seus erros mais terríveis. S reproduziria mais tarde o relato do próprio Poe, abre aspas, "Eu não me lembro dessa noite, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas eu posso ter feito isso", fecha aspas. Poe repetiu a história a S e a outros pacientes inscritos no programa. A maioria pareceu acreditar que se tratava de um delírio, mas um deles, alarmado pela possibilidade de haver um assassino ali, procurou a polícia. Dias mais tarde, investigadores bateram na porta dos Cox à procura de Poe. O rapaz ficou assustado com a presença da polícia, mas logo admitiu, para o horror dos pais, o temor de que ele pudesse ser o assassino do servo. Poe foi então levado à polícia, onde foi submetido a um interrogatório mais aprofundado, durante o qual ele insistiu não ter lembranças do que tinha acontecido naquela madrugada, entre o momento do acidente até o instante em que acordou em sua própria cama, cheio de sangue. Ele disse, porém, que estava sendo assaltado por imagens nítidas do assassinato do servo, que podiam ser lembranças reprimidas de seus atos hediondos. A polícia colheu as impressões digitais de Poe. Eles tinham diversas impressões que o assassino tinha deixado em toda a casa, mas a comparação com todos os suspeitos que tinham levantado até então não havia resultado em nada. A fatídica notícia veio alguns dias mais tarde. As impressões digitais de Poe combinavam perfeitamente com aquelas na cena do crime, inclusive com algumas banhadas no sangue do servo. Era a prova de que a polícia precisava para prender e acusar Poe pelo assassinato do casal de imigrantes. Poe foi submetido a diversos testes psiquiátricos. Ele acabou sendo diagnosticado com tendências patricidas e matricidas. A teoria geral é de que, na noite de 31 de dezembro de 1988, em seu estado de embriaguez e confusão mental, Poe tenha dado vazão a um furioso ressentimento guardado contra os pais ao longo de muitos anos. Ele caminhou até a casa onde nasceu e foi criado, quebrou uma das janelas para ter acesso ao seu interior e se dirigiu ao antigo quarto dos pais, onde Shanta e Lakshman dormiam. Ele tomou aquelas duas figuras como seus pais, e em um ataque irracional de ódio, os esfaqueou até a morte, jogando mais tarde a arma do crime, que nunca foi encontrada, em um rio que corria ao lado da casa. Poe foi levado a julgamento em junho de 1994. O caso contra ele era esmagador, não apenas pelas diversas impressões digitais na cena do crime, mas pela própria admissão de Poe de que ele acreditava ser o assassino. O advogado de Poe, Andrew Rubin, argumentou, porém, que seu cliente era psicótico e que estava temporariamente insano durante o episódio, e que, portanto, não era responsável por suas ações. Andrew também tentou anular o testemunho dos companheiros de tratamento de Poe, argumentando que haveria garantias de confidencialidade para o que quer que fosse revelado em uma sessão dos Alcoólicos Anônimos. Em última análise, entretanto, o juiz James Cowley negou a moção de Andrew e permitiu que o testemunho fosse admitido. 7 membros dos Alcoólicos Anônimos testemunharam sob juramento que ouviram Poe confessar os assassinatos. Apesar dessa evidência, o júri chegou a um impasse na fase de deliberação e o julgamento foi anulado. Um novo julgamento teve início em novembro de 1994, novamente sob a condução do juiz James Cowley. Mais uma vez, Andrew tentou impedir o testemunho dos membros dos Alcoólicos Anônimos como prova, mas como antes, o juiz permitiu. Desta vez, o júri condenou Poe por homicídio culposo. James Cowley o condenou a cumprir entre 16 e 50 anos de prisão. Ainda hoje, Poe está preso pelo seu crime.
Durante o julgamento por assassinato, Frank e Mary Cox sentaram-se no tribunal do condado de Westchester e ouviram detalhes, relatados pelo próprio Paul, de como o filho inconscientemente pretendia matá-los e como deu vazão a seus instintos quando, em sua fúria bêbada, esfaqueou até a morte um casal que morava em sua casa de infância. Não deve ter sido uma experiência fácil, mas Mary e Frank nunca abandonaram Paul, apoiando-o em cada etapa do julgamento. Todas as noites, quando a sessão do tribunal terminava, os Cox levavam seu filho de volta para sua casa em Larchmont, jantavam, conversavam e assistiam TV juntos. Quando o rapaz foi condenado, eles evitaram lamentar em público. Frank apenas relatou que a família nunca parou de orar pelas almas de Shanta e de Lakshman. Abre aspas para ele. Os Chervos são as verdadeiras vítimas aqui. Eles são as únicas vítimas. Lamento profundamente por essa tragédia. Eu estava cego na época dessas ações e vou me arrepender pelo resto da minha vida. Fecha aspas. O julgamento e a condenação de Paul trouxeram à tona uma grande polêmica. Até que ponto o que é dito e confessado em uma sessão de tratamento para alcoólatras pode ser levado para a justiça? Sem a denúncia de um dos colegas, é provável que Paul jamais tivesse sido preso. A lei norte-americana é clara quanto às garantias de confidencialidade entre médico e paciente, mas é omissa quanto às sessões de tratamento que não envolvam médicos, como é o caso dos alcoólicos anônimos. A decisão fica então a critério do juiz que preside o caso, que, neste caso especificamente, optou por ouvir as testemunhas. Há quem discorde. O advogado de Paul afirmou, abre aspas, não parece certo, é como se ele estivesse sendo punido por se recuperar. Uma vez que você faz as pessoas dos alcoólicos anônimos falarem sobre uma coisa, o que impedirá as autoridades de decidirem que podem vir para qualquer coisa? Fecha aspas. O promotor, porém, rebateu, abre aspas, isso apenas aponta outra hipocrisia da classe média. Dinheiro compra privacidade. Se você tem dinheiro, pode ter a proteção. Fecha aspas. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. O seu post pode ser lido e repercutido no vídeo exclusivo dos colaboradores, postado toda quarta-feira, no qual discutimos teorias e ideias trazidas por vocês, atualizações de casos abordados aqui no canal, e onde também apresentamos dicas de documentários, sites, livros e tudo relacionado a crimes e mistérios. Então, para receber o dobro de conteúdo, se torne um colaborador do canal por meio do link do Apoia-se, postado na descrição do vídeo. Então é isso, por hoje é só, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.